Então, boa tarde a todas e a todos. Agradeço a presença dos ouvintes aqui no nosso sexto seminário virtual do Lafronte, com a fala do professor Marcelo Campos, que é Crime e Violência na Fronteira. Eu vou apresentar rápido o professor e vou passar a palavra para ele em seguida, para ele apresentar a sua fala. Então, o professor Marcelo Campos é graduado em Ciências Sociais pela Unesp, é mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Sociologia pela USP, com doutorado sanduíche na Universidade de Ottawa. Atualmente é pós-doutorando e pesquisador no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos Comparado em Administração e Conflitos, professor adjunto de Sociologia da UFGD e professor convidado na Faculdade de Medicina da USP. Vencedor do melhor trabalho em Ciências Criminais do Brasil, IBCRIM, em 2010, foi pesquisador visitante na Cátedra Canadense de Pesquisa de Tradições Jurídicas e Racionalidade Penal, é coordenador do LADIF, Laboratório Interdisciplinar sobre Direitos, Diversidade e Diferença na Fronteira, tem experiência na área de Sociologia Política da Violência, sobretudo nos temas Lei de Drogas, Política Criminal e Congresso Nacional, Teoria Sociológica da Violência, Sistema de Justiça Criminal e Sistema de Saúde. Professor Marcelo, novamente agradeço a presença, passo a palavra para você. Obrigada. Obrigado, Manuela. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui no Lafronte e saudar, né, o professor Eric, agradecer o convite, também ao Giovanni, né? É um prazer estar aqui podendo falar desse tema. Me desculpem, a conexão caiu, mas agora eu estou aqui com o cabo, tempos remotos, isso acontece, mas agora estou com uma conexão bem boa aqui. Bom, pessoal, o tema, vamos ver, né, se eu consigo aqui contribuir para vocês, acho que é um tema muito amplo, né, e que a gente está avançando muito, né, nos últimos tempos, mesmo assim é um tema muito novo, né, a gente conversava agora, né, eu e o professor Eric, né, do GT, né, SPS, né, que o professor coordena. Isso é reflexo, né, de um grupo, né, que tem trabalhado, né, fronteira nos últimos tempos, e a gente não pode deixar de observar que esse tema, especialmente nas ciências sociais do Brasil, é um tema muito novo, né, então a gente está aí, de alguma forma, contribuindo, né, para essa área, a institucionalização dessa área dentro da sociologia, dentro das ciências sociais, e eu vou tentar aqui contribuir com o que eu tenho feito aí nos últimos 5 anos, né? Não é o meu tema de origem, meu tema de doutorado na USP foi a lei de drogas, né? Eu sempre trabalhei em política criminal, né? E política de segurança pública, depois com foco na lei de drogas, e no Canadá, né? E em São Paulo, e depois, então, da entrada, né? Na UFGD, que eu tenho trabalhado muito mais esse tema das fronteiras, né? Então, não só eu, né? Um grupo, né? De alunos, orientandos que têm empreendido nessa reflexão de pensar aí crime e violência e as suas várias intersecções na fronteira. Então, um grande prazer estar aqui. Eu vou falar sobre, né, o que eu posso contribuir nesse sentido. O que eu preparei a fala, né, para dividir com vocês também fruto de uma reflexão que começou a surgir no meu contato com a Universidade Federal Fluminense, né, a qual eu estou vinculado também ao INEAC, né, Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, na UF. E aí, no pós-doc, eu ministrei no programa de pós-graduação em Antropologia da UF uma disciplina chamada Fronteiras e Margens, né? E aí eu comecei, então, a pensar naquela nossa saída do pós-doc como professor, que faz a gente refletir e acalmar um pouco, né, as atividades cotidianas, que são inúmeras, né? E eu comecei a pensar um pouco algumas questões teóricas, e é isso que eu quero refletir, né? E quero pensar aqui com vocês, né? Então, de um ponto de vista, embora empírico, né, todas as pesquisas, que eu vou dizer, tanto dos alunos como as pesquisas que eu venho fazendo sobre fronteiras,
e criminalidade, de alguma forma é uma reflexão teórica, né? É uma tentativa de interpretar as fronteiras de um ponto de vista teórico e epistemológico, mediante essa reflexão mais teórica que começou no pós-doc, com esse curso, no PPGA da UF, que depois eu ministrei na graduação da UFGD, um curso semelhante, e também estou agora no programa de pós-graduação em Fronteiras, Direitos Humanos da UFGD, e aí tentando pensar inicialmente, claro, algumas dessas questões. Então, é um pouco desse ponto de vista que eu queria falar e dividir com vocês, né? Então, uma primeira questão, né, que eu queria colocar é como pesquisar, né? Eu diria aí, dando essa boa notícia, primeira que é um tema em grande expansão, sempre falo isso, né, para todos os alunos, cheio de oportunidades, especialmente no Brasil e internacionalmente, na fronteira é um tema consolidado em vários países, França, Estados Unidos, Canadá. Então, tem uma área muito de pesquisa, uma área comparativa, né, de pesquisa em fronteiras muito interessante, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista empírico, é um tema muito difícil de pesquisar, né? Então, acho que é uma primeira coisa que eu sei que o grupo todo aí compartilha, e na UFGD também, o LADIF, né, e todos os pesquisadores e os alunos, essa especificidade, né? Então, pesquisar a questão das fronteiras, como, né, pesquisar, do meu ponto de vista, pressupõe essa busca, né, de duas formas, estratégias, né, epistemológicas e teóricas, né? De um lado, né, uma reflexão teórica sobre essas inúmeras particularidades, né, das fronteiras e da discussão sobre o que é fronteiras, né? Começando isso lá, né, no Weber, eu vou falar um pouquinho isso, no Simmel, passando até hoje uma teoria mais decolonial, pós-colonial, e, ao mesmo tempo, essa estratégia empírica, então, é epistemológica, teórica e empírica, né? Pesquisar fronteiras, no fundo, o que eu quero dizer, como pesquisar, é um tema que nos atravessa com um campo muito rico, né, e muito vasto, com uma teoria em constante transformação e que cada vez mais, do meu ponto de vista, traz, né, dessa última contribuição decolonial, pós-colonial, cada vez mais importante, cara, especialmente aí eu diria, colocando a ideia de raça, gênero, classe como central, atravessando as fronteiras, e, ao mesmo tempo, uma estratégia empírica envolvendo essa riqueza, os perigos, né, de um campo, de um tema que sempre envolve uma série de agentes, comércio ilegal, né, de substâncias lícitas e ilícitas. Então, essas duas estratégias, né, o que eu queria começar dizendo assim, né? E, do meu ponto de vista, as duas estratégias elas poderiam ser resumidas da seguinte forma, né? Uma primeira é essa descrição e compreensão das dinâmicas envolvendo, né, o tema, né, que foi aqui proposto, do crime e dos criminosos, né, nas fronteiras. Então, essa é uma primeira perspectiva-chave que o grupo trabalha e tem trabalhado, e várias alunas e alunos têm buscado esforços mediante, que eu sempre digo para eles, mediante as próprias trajetórias, né, de vida, e trazer isso para o trabalho, e, ao mesmo tempo, trazer essa compreensão dos grupos, né, que habitam, dos grupos criminais, criminosos que habitam as fronteiras. Então, essa é uma primeira perspectiva e estratégia, né? Junto com isso, né, eu penso que é importante não se restringir aos grupos criminais e criminosos, né? Então, eu tenho frisado muito, né, isso, que a sociabilidade também dessas vidas transfronteiriças, né, aquilo tão
tão aí estudado, né, pelo Lindomar, os brasiguaios, duplas identidades, às vezes três, né, identidades, essa mistura de sociabilidade das vidas transfronteiriças também atravessam e transitam essas margens do Estado. Então, de alguma forma, a gente tem, pesquisando aí o tema, né, crime e violência nas fronteiras, duas estratégias, né, a descrição e a compreensão da dinâmica do crime, dos criminosos, dos grupos, dos agentes, né, estatais, da segurança pública, e a sociabilidade nas vidas das fronteiras, né? Muitas vezes das vidas dos próprios alunos, né? Como muitos me ensinam muita coisa sobre o viver na fronteira, né? Então, essa é uma primeira questão que eu queria pontuar. Uma segunda questão que envolve o tema daí trazendo, né, essa área que eu trabalho, em política de drogas, né, tanto agora, como eu comentava, né, com o professor Érico na SBS, já há mais tempo, né, num grupo que eu tenho coordenado, junto também com o Paulo Fraga na Ampox, essa dimensão de drogas, violência e também fronteiras, né? Então, isso envolve um projeto, CNPq, né, aprovado em 2017, que tem o objetivo, então, de uma orientação coletiva nessas pesquisas, desde iniciação até mestrados, que englobem, né, uma discussão sobre violência, né, e, ao mesmo tempo, como eu disse, essas descrições das sociabilidades fronteiriças, transfronteiriças, né. Ao mesmo tempo, quando a gente fala dessas duas coisas, né, e duas teorias, acho que esse é um nó, né, da nossa área, lida com uma teoria de fronteiras, lida, né, ou com autores que falam sobre fronteiras, melhor ainda, com autores da violência, né, e ao mesmo tempo não pode deixar de registrar e de pensar a administração estatal e não estatal dos conflitos nas fronteiras do Brasil e nas relações internacionais. Aí eu vejo que tem uma questão que está cada vez mais se expandindo, que é essa da criminalidade, né, transnacional, também como tema aí muito das relações internacionais, e que começa cada vez mais tocar com as nossas reflexões das ciências sociais e da sociologia, no meu ponto de vista, muito frutífero, um diálogo que vale a pena, né, porque envolve, de alguma forma, relações bilaterais entre os países. Então, é um ponto importante também. Eu vou citar um pouco rapidamente, né, os temas, né, das alunas, dos alunos, né, do que a gente pesquisou até agora, né. Então, tem uma dissertação do Oswaldo Rolim, que pesquisou as mortes, né, indígenas na imprensa, na fronteira, né. Tem a dissertação em curso do Valdomiro, fazendo sobre uso de drogas nas aldeias, né, em Dourados, e possíveis relações entre crime e violência. Uma iniciação científica, né, sobre o mesmo tema e outra articulando com a questão do suicídio nas fronteiras, né, tudo isso envolvendo de alguma forma a questão indígena, né. Então, aí os temas que tocam de alguma forma esse grupo, né, e especialmente aí as etnias em Mato Grosso do Sul. E junto, né, mas não na mesma linha, certamente aí as dissertações sobre trabalhos sobre os grupos criminais, né, e criminosos. Então, a Caroline, né, Momente, que vocês conhecem, né, trabalhou o tema dos presídios, né, nas fronteiras, uma dissertação muito legal, né, investigando a origem social, né, Caroline foi orientanda do Eric, trouxe toda a bagagem, né, do grupo, e a gente trabalhou, então, a origem dos presos nas fronteiras e os comércios, né, transnacionais de drogas. A Isabela, que é uma aluna que está pesquisando agora ali na região, né, de Capitão Badó e os grupos criminais ali existentes nesse momento. O Gabriel trabalhou também com dados, né, com imprensa, pensando aí uma mudança da gestão das fronteiras, dos ilegalismos nos últimos anos, né, uma discussão que tem avançado no Brasil de uma forma como todo e como é que isso se reflete na fronteira.
A Júlia também na mesma direção, e agora, mais recente, a Mariana me orientando também, começando, né, a pesquisar o tema aí do crime, criminalidade entre os jovens, né? Então, um pouco esses são os trabalhos, né? Tem a dissertação também sendo feita da Carol, trazendo mais a questão dos alunos com alguma deficiência, né? E não é exatamente isso, mas também a gente está vendo as particularidades na fronteira de pensar, né? Essas questões nesse sentido. Então, só alguns exemplos, né, do que a gente tem pensado, e objetos, né, nessa multiplicidade das fronteiras e na riqueza das fronteiras. Outra coisa que eu pensei, né, de poder compartilhar aqui, de alguma forma, esse tema traz, né, uma teoria socioantropológica, né? Isso eu me deparei mais a partir aí de 2019, né? Ou seja, de que modo essa saída para o pós-doc me fez ter contato mais com teorias socioantropológicas e daí pensar um pouco essas discussões sobre eu, sobre nós, né? Sobre identidade, de alguma forma, nas fronteiras. E, por outro lado, no meu ponto de vista, a análise quant e quali, né? Os dois recursos, continuam sendo fundamentais para a gente pensar a dimensão aí transnacional das fronteiras, né? Então, os fenômenos do crime, da violência, da criminalidade, eu quero dizer com isso, eles abarcam multiplicidades também, né? Metodológicas, empíricas, né? Que faz com que uma fronteira não precise ficar sempre só num registro qualitativo, etnográfico, que muitos dos nossos trabalhos estão, né, fazendo, mas, ao mesmo tempo, ter uma preocupação com o que acontece nas fronteiras do Brasil ou na fronteira em Mato Grosso do Sul, especial na fronteira em Mato Grosso do Sul com o Paraná, e de que forma a gente pode pensar quantitativamente essas questões. Esse é um desafio, né? Eu acho que isso está posto para todos nós, como é que a gente vai combinar, né, esses métodos mistos para avançar na questão das fronteiras. Acho que estamos, né, em início, acho que é uma área que a gente avança, né, coletivamente, todos nós que pesquisamos esse tema, e é uma preocupação, uma questão também, né, que eu trago importante para a gente pensar, uma combinação de dados, né, de observações sobre as fronteiras e, muitas vezes, um micro, né? A partir daí, que eu preparei, deixa eu só pegar uma água aqui. Eu venho pensando, e é isso que eu queria dividir, uma proposta, de alguma forma, né, epistemológica, isso está elaborado no dossiê que a gente organizou sobre fronteiras na revista Monções, né, de Relações Internacionais da UFGD, tem lá o artigo, depois eu posso passar, né, a referência, mas ali me deu essa ideia de uma proposta epistemológica que tente pensar aí, né, numa dimensão mais objetiva, pelo menos 5 dimensões que são conceituais e são empíricas, tá? Então, é isso que eu queria trazer para compartilhar com um grupo que trabalha há tanto tempo esse tema, né? Então, essas 5 dimensões conceituais e empíricas, para pesquisar e compreender, então, a dimensão internacional do crime, né? Do meu ponto de vista, continuar com a reflexão e a ideia de quais sociabilidades são violentas nas fronteiras, muitas vezes são, muitas vezes não são, né? Mas levar essa reflexão do Machado da Silva, e trazendo a questão das margens da Via Nadaz no Estado-nação, ou seja, de alguma forma tentar aí compartilhar essa dimensão internacional do crime cada vez maior, né, pelos trabalhos empíricos estão observando, das sociabilidades violentas, ora é pacificação, ora é mais violência, como é que isso se articula e ora como é que tudo isso se dá nas margens, né, do Estado. Então, essa é a reflexão, a fala que eu preparei, né?
para vocês para contribuir. Então, indo para uma primeira dimensão, né? Do meu ponto de vista, uma primeira dimensão e uma primeira discussão é a discussão de nação, né? Essa discussão de nação, a qual é impossível a gente abrir mão, do meu ponto de vista, porque é ela que modula, né, de alguma forma, as nossas representações, né, e as nossas comunidades. Então, essa ideia de nação, que está lá na discussão do Weber, né, da economia e sociedade, numa teoria sociológica e na observação empírica, é muito importante observar, afinal de contas, que a nação é, além da língua, né, um sentimento, que é isso que o Weber nos diz, de comunidade, né, ou de comunitarização, né, se quiserem um termo mais weberiano, né, de ação social, né, de comunitarização, ou seja, esse sentimento de nação, no fundo, ele é motivado não só, né, como diz o Weber, não só, e acho que essa é uma coisa importante, né, pela lealdade com a comunidade política, mas muito pela particularidade dos costumes, né? Então, aí você entra na questão de que a nação ela não e é importante voltar à nação, mas não como só o Estado-nação, né? Mas como, afinal de contas, habitam aqueles sentimentos, se essa é a questão, dentro da nação. E como esses sentimentos de comunidades formam, né, identidades e comunidades políticas por uma particularidade de costumes, né? Eu costumo dar esse exemplo sempre, né, ali em Dourados, do Shopping China, né, que você vai, as trabalhadoras, geralmente, né, mulheres, mas às vezes homens também, que falam guarani, que falam espanhol, tem que falar o português, em si mais, né, quando o brasileiro vira as costas, articula a sua língua nativa. Então, essa é um pouco essa ideia muito interessante, muito rica dessa troca, como é que isso gera, né, nas fronteiras a sua particularidade de costume que aproxima e distancia ao mesmo tempo, né? Então, para mim, essa é uma dimensão muito interessante. A Carol observou muito, né, isso nos presídios, agora, enfim, nessa pesquisa em relações internacionais, no tráfico, nas fronteiras. Então, me parece uma dimensão interessante. Os agentes de segurança pública, certamente, né, trabalham nessa perspectiva, né? Lembrando aqui orientando o professor Rodolfo, que trabalhou nessa perspectiva, né? É um agente de segurança pública que trabalhou com essas questões do que é ser um agente de segurança pública nas fronteiras, né? Então, um pouco isso que eu queria trazer assim como uma primeira marcação, né? Junto com essa ideia, né, de nação e essa discussão weberiana de nação e dos sentimentos de comunidade, que não significam necessariamente uma adesão, né, à comunidade política, mas os costumes no final das contas, né, que é o que conta, uma ideia de espaço, né? Então, uma ideia de espaço. Essa, para mim, é absolutamente fundamental, tanto nas cidades como nas fronteiras, porque, bom, a gente viu na pandemia, né, a discussão o tempo todo é sobre espaço, espaço diminui, espaço aumenta, restringe o espaço. Então, me parece que é uma discussão no mundo, cada vez, na teoria social, importante, que é a discussão do espaço, que já foi, né, a discussão do Zimmel, por exemplo, sobre espaço, e é ele que eu acho que é importante a gente trazer nessa justificativa de observação dos processos que ocorrem e que transcorrem no espaço, né? E que o espaço, dentro da sua espacialidade, né, que isso que o Zimmel diz, se destaca como um local e como um objeto privilegiado de observação. Então, o Zimmel diz uma coisa que eu gosto muito, que afinal de contas, no espaço que a documentação mais clara, ele usa esse termo sempre
escrevendo muito poético, né, mais clara das forças reais, né? Então, o jogo está no espaço, né? E me parece que o jogo nas fronteiras, certamente as disputas ocorrem o tempo todo entre, seja agentes estatais, sejam agentes não estatais, sejam grupos, né, organizados de substâncias, de novo, lícitas ou ilícitas, né, de comércio, né, das substâncias, o jogo se dá no espaço, né? Para mim, essa é uma observação importante, né, que leva a gente a pensar o espaço junto com nação, essas duas dimensões, isso que eu queria chamar a atenção. No fundo, elas quebram, né, aquela ideia do Estado-nação, tal como a teoria política nos ensina, né? Isso parece até para nós muitas vezes dado, mas no nosso imaginário, quando nós vamos assim fazer reflexão sobre os nossos objetos, no fundo essas noções ainda estão muito fortes do meu ponto de vista, tá? Então me parece que é importante colocar uma outra noção de nação e espaço, resgatando essa teoria social, para que isso possa ir quebrando, né, de alguma forma, essa nossa noção, né? E aí, claro, termos, né, da teoria, por exemplo, a teoria política, com estados fracos e estados fortes, para a diplomacia, né, que foi o TCC e hoje é o mestrado da Júlia, né? Esses temas vão deixando os conceitos, né, vão deixando de fazer sentido a partir do momento que dentro deles não tem esse sentimento de nação e essa noção viva de espaço, né? Então, acho que são duas coisas aí que eu considero importantes para a gente se atentar do ponto de vista teórico e especialmente na observação. Como fronteiras, né? Uma coisa que eu queria dividir, né? Também uma ideia, né, de que aquilo que o Fouché fala, né, de que fronteiras são criações, né? Essa revisão sobre fronteiras, né, está num artigo muito interessante do Eric, né, do Lindomar, né, trazendo essa discussão. O Alvarez Sala também, né, tem uma reflexão sobre fronteiras, né? Ambos os textos estão referenciados nessa ideia, nessa proposta metodológica, né, epistemológica, eu estou dizendo aqui. E o Fouché, para mim, lida ainda com a ideia de um certo limite, né? Ele conta uma história das fronteiras sobre o limite, ainda que ele chame a atenção que fronteiras são criações, né? Ele volta para uma história sobre os limites, ainda que ele a critique, tá? Então, do meu ponto de vista, essa interessante, né, análise do Fouché, mas também já um pouquinho ultrapassada, ela faz com que, ao mesmo tempo, a gente olhe essa definição, né, também da teoria política sobre limites, e que nós podemos olhar, e aí é uma questão que eu acho importante, das diferenças, né, como é que as diferenças constituem as fronteiras. Então, de novo, do ponto de vista de uma teoria jurídico-política sobre as fronteiras, isso perde a questão das diferenças, mas mesmo às vezes na teoria social, talvez por essas teorias muito produzidas, né, por autores, né, europeus, americanos, canadenses, há ainda uma noção contada a partir dos limites, né, e não contada a partir das diferenças, né. Então, eu acho que é central, quando a gente olha fronteiras, conseguir olhar já para fronteiras em diferenças na teoria social, essa de hoje, né? Essa teoria social muito mais, enfim, contemporânea, em moda, em voga, e que, do meu ponto de vista, traz esse significado político, étnico, gênero, classe, linguista, né? Racial, naquilo que eu gosto do texto, que é da Ave Tabra, né, sobre as diferenças, que está no Cadernos Pagu,
e é um texto sobre diferenças que eu gosto muito, né? Trazendo diferença, afinal de contas, como uma categoria analítica. Então, isso me parece que desloca dessa noção de fronteiras mais dura e faz com que a ideia, então, dos limites um pouco se desmanche para trazer as diferenças, né? No fundo, diferenças torna, né, nas fronteiras a categoria analítica quase que a categoria mais forte, né, pensando diferenças como não como variáveis, embora possa ser, né, do ponto de vista quantitativo, não tem nenhum problema, né, nisso, mas também como experiência acima de tudo, né? Então, como experiência, como relação social, como subjetividade, como identidade e, claro, né, aí também, do meu ponto de vista, a raça acaba se tornando nas fronteiras uma questão chave, claro que é hoje no Brasil e toda a questão do racismo, mas a questão raça ganha também uma dimensão muito diferente nas fronteiras, né? Então, ela é um marcador, para mim, ineradicável de pensar as diferenças nas fronteiras. Claro que a gente sabe que a teoria social nos últimos tempos, classe, gênero, raça, mas do meu ponto de vista aí uma categoria das diferenças, de alguma forma, ela sobressai, não no sentido que ela é mais importante, pode ser também, mas que ela deve ser mais olhada nos efeitos que ela tem nas fronteiras e nas sociabilidades. Então, é um pouco isso, né? Sobre fronteiras e diferenças, né? Então, primeira coisa aí, nação, né? E espaço, né? Uma segunda questão, fronteiras e diferenças, afirmando que a gente tem que, né, dominar e aprender uma teoria sobre fronteiras, que geralmente é essa teoria que começa a contar as fronteiras a partir de limites, né? E todo mundo, e é interessante, né, que a gente aprenda, mas ao mesmo tempo essa teoria das diferenças começa a contestar e a inverter quase que aquela noção de fronteiras como limites, né? E aí me parece que focando em diferenças, o tema das margens, né, que deu origem a muitas dessas reflexões nesse curso, né, Fronteiras e Margens, para mim me parece fundamental, ou seja, o tema das margens, não só nas fronteiras, mas também para analisar o espaço urbano, compõe de alguma forma, claro que ali na Daisy Pohl, né, no clássico texto sobre margens, mas também me parece que abre toda uma perspectiva teórica de pensar esses pontos, né, de fronteiras, né? Seja um presídio na fronteira, seja as fronteiras dentro de um presídio, seja as fronteiras em grandes cidades, enfim, as fronteiras passam a também ter um outro significado e essa ideia das margens, dos grupos que estão às margens no Estado-nação, nessa representação do Estado-nação, seja os grupos à margem nas fronteiras em Mato Grosso do Sul, Paraguai, com o Paraná, mas seja também nas cidades, ganha essa dimensão central das autoras. E aí sim, me parece que uma etnografia, né, do Estado, de olhar para essas práticas e para os lugares e para as linguagens, né, para esses espaços, vão tornando cada vez mais um aspecto central, pelo menos esse é o nosso esforço, né, e nas pesquisas, e também me parece um esforço coletivo de vários pesquisadores na teoria social no Brasil e em outros países para pensar aí o tema das margens, né? Acho que uma dimensão junto com a das margens, essa muito mais conhecida, mais importante de trazer, né, são os ilegalismos, né? Quando a gente coloca a questão das margens, o tema dos mercados ilícitos vão modulando essas vidas nas margens, né?
mas também não vão só restringindo essas vidas nas margens, nem as vidas nas margens são só ilegalismos, acho que isso também é muito importante, né? Nem as vidas nas fronteiras são só ilegalismos, então acho que é uma dimensão que é muito importante ver como ela atravessa, né, as sociabilidades, e boa parte das vidas, não todas, e as atividades criminais e não criminais relacionadas aos ilegalismos, né? Então, as fronteiras com o Estado e nas margens do Estado vão conectando, né? E aí me parece que o tema, esse sim que eu tenho pensado muito mais as drogas há um bom tempo, junto com as prisões por drogas, acaba sendo talvez um locus privilegiado, mas também, de acordo com o que eu já pesquisei, que é olhar, enfim, prisões e criminalizações por drogas nesse contexto, né? Então, aquela ideia mesmo do Foucault de gestão dos ilegalismos, né, e trabalhada depois pela Vera, pelo grupo da Vera e por vários outros pesquisadores, mas essa ideia continua potente, do meu ponto de vista, para especialmente aí analisar muitas vezes a questão, e de acordo também, claro, com o interesse, né, do que eu tenho trabalhado, das drogas, né? Então, o tema das drogas, da guerra às drogas, da política de drogas, aí a denominação pode ser muito variada, né? Mas acaba tocando nessa questão, né, do lucro político e econômico desse comércio ilegal, né? E até que ponto isso convive com esse comércio também ilegal ou legal de cigarros, de bebidas, de roupas, de impostos, aí vários temas que sobressaem nessa chave, né, dos legalismos. Do meu ponto de vista, ela é só um desses fatores, por isso que eu estou elencando 5, tá? Eu não acho que as fronteiras devem ser olhadas, eu acho que também a gente pode superar um pouco essa ideia, né? Só ilegalismos e fronteiras, eu acho que ela se tornou hegemônica em uma parte das ciências sociais brasileiras, eu acho também que a gente pode tocar, mas também pode transcender, mas, ao mesmo tempo, eu friso ela como uma dimensão que está sempre atravessando, né? As vidas nas fronteiras. Então, é importante que ela que apareça, né? Mas eu penso que a gente não pode restringir, né? Até porque tem quase que uma espécie de estigmatização da fronteira, que daí é só ilegalismo, é só criminoso, e acho que isso é um efeito para observação empírica e teórica que restringe muitos trabalhos sobre fronteiras. E, por último, é uma discussão que não é sobre fronteira, mas que eu gosto muito, que é uma discussão que, infelizmente, né, a gente perdeu, mas que era uma pessoa, além de tudo, que eu considerava um amigo, Machado da Silva, sociólogo e um dos pioneiros, né, da sociologia da violência no Brasil, que traz a discussão, então, sobre violência e sociabilidades, que está em alguns dos seus artigos, mas que está no seu livro, né, Vida sob Cerco, e que aí conecta esses temas, mas não diretamente, com o tema, afinal de contas, de violências ou sociabilidades violentas, né? Também, do meu ponto de vista, não podemos perder essa dimensão que ela não é que todo grupo é violento, muito pelo contrário, mas que há, muitas vezes, alguns grupos ou situações que envolvem dimensões de sociabilidades e de violências ou sociabilidades violentas, não uma conotação necessariamente estigmatizante, mas ao mesmo tempo que possa, naquilo que o Machado diz, né, que a forma de resolução de conflitos tornou-se a violência por uma ação instrumental, né? Então, me parece que essa é uma dimensão muito importante e, enfim, nos últimos anos aí a gente viu nas fronteiras vários conflitos ainda acontecendo com essa dimensão, certamente envolvendo também violência, né? E aí disputas por territórios, por atividades legais e ilegais, redes aí, uma série de disputas mesmo, né? Hora de mercado, hora de territórios, hora de fronteiras, hora de expansão. Já concluindo, né, e
esperando que possa contribuir, que a gente possa debater também. Me parece que, nesse sentido, alguns temas, né, vão aparecendo cada vez mais e tornam-se quase que uma agenda para nós muito, muito ampla sobre crime, criminalidade e fronteiras, né? Eu elenquei alguns, né, temas, né? Me parece que a segurança pública nas fronteiras é um tema inescapável de todos os governos, de todos os contextos, e especialmente no Brasil, né, das fronteiras com o Brasil, mas a gente está falando, né, das nossas universidades. Então, esse é um tema, para mim, que está na agenda, continua na agenda, e ele vai ficar por muito tempo. Então, acho que esse é um tema fundamental, né, para olhar, para se esmiuçar. O tema do crime transnacional, esse eu acho mais novo, mas cada vez mais se expandindo nas fronteiras. O tema do comércio, né, ilegal de substâncias ilícitas, se conhece muito mais, se pesquisa muito mais, mas chama atenção para o comércio ilegal de substâncias lícitas, né? Talvez aí algo ainda a pesquisar cada vez mais. Essas vidas, sociabilidades fronteiriças, não necessariamente nesse olhar crime, mas para muito além, né? E, claro, retomando a primeira consideração de nação e Estado, o pertencimento, de alguma forma, às ideias, né, de cidadanias, de cidadania, de dupla, de tripla, de pertencimento, não aquela noção, né, estatal, estatalizante, mas essa noção que eu chamei a atenção de comunidade, de comunitarização e de pertencimento, né? Então, eu penso que essas questões que eu queria trazer para a discussão de crime e violência na fronteira, né? Como eu disse, aí do meu ponto de vista, que é essencial para a gente pensar, refletir pela questão teórica, né? E pela questão empírica, fruto dessa reflexão teórica. Então, me parece que são duas coisas que envolvem naquilo que aí o Giovanni, eu sei que cansou de ouvir que eu falo da dupla missão, né, do Bourdieu, do sociólogo, da profissão de sociólogo, que é o domínio, né, de métodos e o domínio de uma teoria, né? Então, me parece que esse é o jogo, claro que sempre uma construção, mas para que a gente possa encarar, porque como o tema fronteiras vai sempre abrindo, né, espaços e outros temas, a gente tem que estar também muito vigilante epistemologicamente para pegar o que, por isso que foi um esforço nesse texto de tentar pegar aí 5 aspectos e que eu quis trazer esses 5 aspectos. Está lá no nosso dossiê, né? Crime transnacional, foi organizado por mim, pelo Thiago Rodrigues, da UF, pela Manuela Trindade, da PUC-Rio, pelo Paulo Pereira, da PUC São Paulo. Os 3 mais aí das relações internacionais, eu mais da sociologia, mas a gente um pouco se encontrou nesses temas. E aí essa reflexão específica está numa sessão que tem uma reflexão muito interessante da Camila, e do Lindomar. Então, são 3 sessões aí, 3 pequenos artigos falando aí do que pensar sobre fronteiras, crime e transnacionalidade. Então, penso que é isso. Acho que está um pouquinho de barulho aqui, vou colocar o fone, mas... e aí estou aberto ao debate. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Marcelo, pela exposição. Pessoal, agora vocês podem não só escrever no chat, mas também se inscrever colocando o nome para eu ir liberando o microfone aos pouquinhos, né? Por ordem, para o professor poder estar respondendo. Mas a gente já tem uma pergunta aqui no chat do Max, que ele coloca o seguinte. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ops, peraí. Aqui. Como o professor compreende alguns temas mais atuais sobre fronteiras,
temas caros como, por exemplo, garimpo, contrabando e o avanço das facções criminosas nesses ambientes de fronteira. O senhor entende que existe um descaso por parte do poder público ou realmente as fronteiras brasileiras são difíceis de serem monitoradas? Pode ir respondendo ou vai ser um bloco, Manuela? Pode ir respondendo, prof, enquanto o pessoal está tímido e vai pensando na pergunta. Bom, Max, essa sua pergunta acho que é de $1 milhão mesmo. Eu quero já essa resposta. Todo mundo aqui vai querer. Olha, Max, sua pergunta é muito pertinente. Estou brincando, mas ela envolve dimensões que eu tentei aí colocar, né, para vocês e que são os temas atuais. Um deles, né, esse a gente está estudando bastante. Essa ideia de um avanço. Eu acho que essa ideia de um avanço das facções já é, né, um grande tema. Eu diria que uma expansão, talvez, de grupos, né, também mais no plural, como você colocou. E, então, esse é um tema, tá? Para mim, esse é um tema que, bom, ele é difícil empiricamente, né, de trabalhar, é difícil o acesso às entrevistas. Ao mesmo tempo, eu sempre digo para os alunos que tem que trazer essa história de vida, se conhece esses grupos, se conhece os agentes de segurança pública, mas tudo isso tem que trazer, né, para o trabalho, acho importante, e aí a gente vai ter um acúmulo, me parece, desses temas, né? Se há um descaso com o IAI do garimpo, acho não é muito na nossa região, né? O garimpo não é um tema, mas certamente tem outros colegas de outros grupos que estudam, né? Então, acho super pertinente que a gente tem que estudar mais individualmente, coletivamente. Se isso é um descaso do poder público, ou se as fronteiras são difíceis de serem monitoradas, aí envolve o segundo, né? Que é a segurança pública nas fronteiras. Então, de novo, essa sobreposição de temas que a gente tem que ter cuidado para olhar um tema para ter mais conhecimento, por exemplo, esse tema da ampliação dos grupos criminosos, expansão nas fronteiras, para pensar um outro que é outro tema, afinal de contas, quais são os programas, né, de segurança pública nas fronteiras, qual é o histórico, se isso teve um descaso ou não. Descaso e monitoramento, eu não sei, eu diria que são... bom, isso certamente talvez sim, né? Mas eu diria que a nossa questão aqui, como ciência, é olhar, afinal de contas, como isso funciona, né? Então, eu penso que tem aí muita coisa para pesquisar, tá? Mas é isso, são temas diversos que se tocam, né? Não dá para a gente conseguir aprofundar no tema das organizações criminosas e, ao mesmo tempo, na política de segurança, porque a política de segurança pública na fronteira também é algo muito rico, muito vasto, e que a gente tem que aprofundar nesse conhecimento, tá? Eu te diria que eu estou respondendo às nossas pesquisas mais sobre os avanços hoje, tá? E sobre os avanços. Até nós fizemos um projeto no NEV, quando estava no doutorado, que era Violência e Fronteiras, e aí tentou monitorar um pouco o estágio, né, das polícias de segurança pública. Aí tinha o CISFRON, né, que se esvaziou completamente em termos de recursos, era um programa muito bem articulado, né? Teve o relatório, né, do Michel Miss sobre fronteiras, que faz esse estado, né, de segurança pública nas fronteiras, no estado da arte, né? E me parece que aí a gente, um pouco, nesse momento, tem aí um gap de saber, afinal de contas, como está a segurança pública hoje nas fronteiras. Em termos dos grupos, eles estão se expandindo, eu posso dizer isso, né, com base nos trabalhos dos alunos, e estão também se articulando nas suas diferentes identidades. Tá? Então, também não acho que é só uma facção, mas há aí uma multiplicidade de coisas acontecendo na fronteira, nessa expansão, né, das organizações na fronteira. Obrigada, professor Marcelo. Alguém quer abrir o microfone para fazer pergunta para o professor? Já podemos fazer as inscrições. Eu, Manuela. Ok, Giovanni. Então, o próximo é só colocar o nome no chat, que aí eu já passo a palavra. Pode fazer, Giovanni. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, professor. E novamente, obrigado por ter aceito o
convite de vir conversar conosco, né? Sei que o professor é um tanto quanto atarefado também, mas enfim, obrigado mesmo assim. Professor, não é uma pergunta assim muito esquizofrênica nem muito elaborada, mas é sobre a questão dos trabalhos que o professor orientou, que o professor citou, da questão de crime, violência, dentro do como que foi feito, como que foi a metodologia para separar ou para, enfim, para tentar conversar sobre essa questão de crime. Quais eram os crimes, quais eram as violências que estavam acontecendo na fronteira, a fronteira daí, né, da Pedro Han enfim. Isso. E até no caso da Carol, né, da Caroline Momenti, o professor também que ela fez, que ela entrevistou os presos, foi feito um filtro, como que foi feita essa abordagem, na metodologia para poder pegar um tipo de violência ou um tipo de crime. Não sei se ficou claro ou ficou meio... Tá. Não, ficou claro, Giovanni. Essa também é a segunda pergunta do segundo milhão. Eu te diria, respondendo primeiro, que não tem, Giovanni, uma estratégia definida. E eu te diria, até com base nessa reflexão aqui que eu trouxe, que as vidas nas fronteiras e pesquisar na fronteira nos faz ter uma abordagem que tem que ser muito múltipla no sentido dos métodos, de começar com uma estratégia, de mudar essa estratégia, de repensar essa estratégia de pesquisa para conseguir não só chegar nos atores, mas nisso que eu chamei num conhecimento, né, sobre aquele tema, um conhecimento fronteiriço, né, e que contempla as diferentes perspectivas, seja dos agentes estatais, seja da segurança pública, sejam paraestatais, seja dos grupos criminais. Então, essa já é uma primeira questão de todos esses trabalhos, tá? Todos utilizaram, muitas vezes, várias formas de entrada com esses grupos ou locais, tá? Então, muitas vezes, o próprio recurso, né, e explicação ao Estado, olha, a gente está fazendo uma pesquisa para compreender como é que funciona, muitas vezes, né, com as trajetórias, né, dos alunos, por terem nascido, que tem sido uma constante, muitas vezes me procuram, olha, professor, isso que você diz aí, eu nasci na fronteira, tal, então eu conheço um pessoal, seja agente estatal de novo, seja alguém que tem então o pessoal procura muito, né, nesse sentido, e aí eu falo, olha, eu oriento, né? Tem até uma que não tem uma orientação, não tem nada a ver com isso, está estudando Gaviões da Fiel e tal, e vai de jogo até São Paulo e volta, e eu falo, não, me interessa, porque é fronteira, né? Então, a gente tem aí pensado nessas diferentes estratégias, claro que ela é corintiana muito, e eu não sou, então a gente às vezes conversa também sobre isso, mas são estratégias completamente diferentes, isso que eu posso te dizer, e cada um escolhe ou escolheu mediante, tanto eu sempre falo a sua trajetória, né? Como é que consegue o acesso, ou seja, não só não se arriscar, mas se indispor, né? Como é que essa pesquisa pode ser também mais fácil, mais prazerosa, num diálogo com esses interlocutores, que não sejam considerados, né, objetos, mas que sejam interlocutores, e aí cada um pouco dá o seu jeito. Muitas vezes eu também nem sei, chega lá o resultado, eu acho ótimo e tá bom. Mas é um pouco essa estratégia, tá? De pensar cada um com as suas, diria isso, com as suas histórias de vida nas fronteiras. Acho que isso é importante, tá? E com quem dialoga, né? Muita gente é próximo de vários agentes, né? De segurança pública, a gente pede, né? Enfim, para entrevistar, seja dentro de uma unidade prisional ou não, e também as pessoas muitas vezes não, claro, né? Sempre preservando, evidentemente, toda a identidade, né? Todo anonimato, claro, né? Mas isso aí você lembra na metodologia, eu sempre falo, e qualquer identificação com qualquer uma dessas pessoas, porque não faz o menor sentido, né, para ninguém. Então, preservando todas essas questões éticas, né, submetendo, né, muitas vezes ao conselho de ética também, né, porque é algo importante, é assim que a gente tem feito. Obrigada, professor. Eu vou passar a palavra ao Max, que se inscreveu, e quem tiver mais alguma pergunta também pode se inscrever no chat. Max?
Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Tá? Eu sou o Max. Professor, eu fiz essa pergunta, eu sei que é uma pergunta de $1 milhão, com certeza. Mas, assim, a minha pergunta é no sentido de tentar chamar um pouco a atenção na academia para esses diálogos, né, para esses discursos. Me parece que a academia aceita de bom grado, ou se não aceita, não faz o barulho que a academia é para fazer. Por exemplo, eu sou de uma fronteira, eu sou da fronteira norte do Brasil. A minha fronteira é a fronteira Brasil-Venezuela. Eu sou lá de Roraima. Tá? Então, por exemplo, o que está acontecendo lá em Roraima? A migração venezuelana está agora, a partir do começo do mês, voltou a se intensificar no estado. Um grupo muito grande de venezuelanos está voltando para Roraima, com a abertura das fronteiras venezuelanas e o Brasil. E só que velhos problemas já vem acontecendo na cidade. Por exemplo, eu sou de Boa Vista, capital, né? Então, assim, quais são os problemas que estão acontecendo? Optação de venezuelanos para as facções criminosas. Então, por exemplo, muitos crimes vêm acontecendo em Roraima e vem crimes que até então não acontecia e agora vem acontecendo com frequência. Crimes bárbaros, até bárbaros, vem acontecendo frequentemente. E são muitos migrantes e estão sofrendo. E eu não vejo a academia fazendo um diálogo, fazendo um debate nesse ponto, interligando, por exemplo, temas como migração e facções criminosas, temas, por exemplo, facção e aumento de vagas nas escolas, na educação, por exemplo, migração. Entende? Existe um grande complexo de temas que precisam ser explorados e a comunidade acadêmica ainda está pensando, parece que há um delay que vem acontecendo com a comunidade acadêmica, e ainda está discutindo temas lá de trás ainda, e não foram resolvidos e não serão resolvidos. Mas, no meu ponto de vista, quem sou eu para ter um ponto de vista, mas, no meu ponto de vista, eu entendo que algumas demandas atuais precisam ser dialogadas de forma mais aberta pela academia com a sociedade. E, na prática, nós não estamos vendo isso. Pergunta que eu faço como acadêmico: o que está faltando para diminuir esse delay, professor? Esse delay entre o que acontece hoje e o discurso acadêmico. Obrigado pela oportunidade. Nada. Max, muito bom. Eu te entendo e primeiro concordo com você, né? Eu diria que nem é um delay, olha, da academia, né? Eu diria que esse é um delay, como você disse, que envolve até toda a segurança pública, né, no Brasil sobre fronteiras, né? Então, eu diria que esse conhecimento, ou esse foco, ou essa ideia de pensar as fronteiras, né, no Brasil, ela, ela é um pouco negligenciada, né? Te falo com um exemplo muito simples, né, o qual, como eu disse, eu, como paulistano, né, fui para a fronteira, né, que são as instituições, as universidades, né, federais, né, que é uma tentativa, né, de já ocupar, né, o espaço fronteiriço com toda uma outra lógica, né, e especialmente a lógica da educação pública, da academia, né. Então, eu te diria a primeira coisa, olha, que é um tema novo, que há uma chegada nas universidades, nas fronteiras nova, né, a Universidade da Fronteira Sul, né, e outras, e que isso vai render ainda muito conhecimento para a gente, como, né, aqui apresentei, dos alunos, durante muito tempo, mas é um processo, como tudo, né? Então, essa é a primeira coisa que eu poderia te responder. Se há esse delay, eu acho que ele está diminuindo, e concordando com você, eu só te diria que ele está diminuindo, que a academia está avançando, né? Há um grupo, né? Colegas, né? Que estão, o André, né? Fastin, que vocês conhecem, trabalhando, né? O tema fronteiras há um bom tempo, né? Meu colega nas ciências sociais, nós temos a geografia, a professora Alessandra,
temos aí um grupo, né, agora um programa de pós-graduação em Fronteira e Direitos Humanos, né, na Faculdade de Direito. Então, nós estamos avançando, né, mas é um processo, mas só te diria isso. E aí, a segunda coisa é que esses temas são um pouco caros para se estudar, e aí isso que eu disse, eu tenho recebido muito, né, esses alunos, como você, né, que acabou de contar com histórias nas fronteiras, para que eles façam essas pesquisas. E, para mim, essa é uma das chaves para a gente avançar. E valorizando essas histórias de vida, né? Colocando nos trabalhos, como eu digo, essas histórias de vida, abrindo a introdução com essas histórias de vida, né? Contando um pouco, né, sobre as vidas. E aqui o que você já disse já dá várias dissertações, então um pouco isso, tá? Obrigada, professor Marcelo. Deixa eu só voltar aqui no chat, que a gente recebeu uma pergunta agora. Deixa eu só ver de quem que é que eu estou subindo. Opa, peraí, que eu estou perdendo. Deixa eu só subir um pouco. É que ela está bem grande, mas eu consegui isso. Vou só subir aqui para ver de quem que é. Ah, da Priscila Leal, vou ler. Priscila Leal colocou o seguinte: normalmente, quando da análise do motivo do crime para aplicação da pena base, é considerado que os motivos são comuns ao crime, à obtenção de lucro fácil. Minha pesquisa envolve tráfico transnacional de drogas em região fronteiriça e análise das circunstâncias judiciais, conduta social, motivação do crime, do acusado pela prática do crime no momento da fixação da pena pelo magistrado. Primeiro, o doutor conhece alguma pesquisa nesse sentido? Segundo, como o doutor vê essa forma de fundamentação acerca dos motivos que levam à prática do tráfico transnacional ou não na região fronteiriça? E se não puder ou não quiser se posicionar, sem problemas. Tá bom. Priscila, bom, primeiro eu te indico, né, essa discussão sobre o tempo da pena e as variáveis, eu fiz na cidade de São Paulo, nesse livro aqui lançado em 2019, né, pela Metade e a Lei de Drogas do Brasil, mas que é sobre a legislação nacional, né? Você encontra artigos resumindo, né, o livro, mas te diria, se você quiser entender e compreender, e se eu entendi a sua questão, tem uma parte aqui, que é o capítulo 4, né, que é só sobre as sentenças, né, capítulo 3, desculpa, e como é que são verbalizados os motivos, o que cada instância, né, verbaliza, como alguém incrimina ou não dentro do sistema de justiça criminal, como aquela pessoa incriminada estava naquele momento, né, mediante o relato. Então, essa parte jurídica, né, dos motivos estão acionados, né, dentro de um processo, também nesse terceiro capítulo, né, do livro e da tese. Então, eu te diria que esse é o caminho. Isso na fronteira eu não estudei ainda, tá? Aí a segunda coisa, eu estudei isso na cidade de São Paulo. Eu não me voltei muito para o judiciário, porque eu fiz isso muito na tese, estava muito cansado, 5 anos, e aí eu quis olhar mais para essas sociabilidades, né, e para essas formas das vidas fronteiriças, também até saindo, às vezes, como eu disse, do tema do comércio ilegal, né, seja ilícito, embora eu saiba que compõe aí as questões da fronteira. Então, isso, tá? Bom, já tive vários e tenho colegas, né, do judiciário atuando nas fronteiras. Aí eu não posso, de fato, contar, né, envolve processo, às vezes sigiloso, mas eu te diria aí que o tráfico transnacional, como nos processos mesmo na cidade de São Paulo, por exemplo, eles envolvem ou não associação, que é uma coisa da Lei 11.343, né? Então, uma categoria-chave, muitas vezes, né, para entender o processo ou não, é a associação, né? E a associação, claro, envolvendo fronteira, às vezes ela está presente, às vezes não está, aí tem que ver cada caso, aí é o seu objeto, que eu acho interessantíssimo, mas eu ainda, de fato, nunca estudei esse tema nas fronteiras, tá?
Mas diria que a tipificação que foi da 11.343 já bastante diferente, né, de associação, e aí você vê as formas como essa tipificação, né, aparecem, né, na fronteira. Esse é, do meu ponto de vista, um grande tema. É mais um aí que a gente pode avançar em termos de conhecimento. Obrigada, professor Marcelo. Priscila, você quer abrir o microfone e, de repente, comentar com o professor, aproveitar que você complementou aqui a questão da sua pergunta? Não sei se você pode. Isso, abrir o microfone, se não for possível a câmera, só o microfone, aí você faz a pergunta ou direciona o comentário diretamente para o professor, de ficar melhor. Eu acho que até a câmera dela está aberta. A Priscila Leal, a gente está vendo, né? Ah, tá, é que eu deixei de outra forma aqui. Te adicionei no outro dispositivo. Acho que é só ligar o microfone, porque está habilitado o microfone para mim, Priscila. Estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Desculpem o incômodo, mas é que eu achei muito interessante e o tema é exatamente na linha que eu vou seguindo, né? A proposta, né? O tema apresentado pelo doutor. Então, primeiro, boa tarde. Eu estou estudando no momento a questão da formação ali do espaço, a questão das teorias referentes ao espaço e ao território. Então, eu queria introduzir esse gráfico para análise da motivação nas Priscila, está travando um pouquinho. Também as ciências sociais. Acho que você tem que tirar só a câmera. Priscila, se você puder tirar a câmera e só falar, que acho que está travando um pouco, vai ficar um pouco melhor. Priscila? Não sei se caiu. Priscila está conectada ainda. Estava travando um pouco, se você puder, de repente, desligar a sua câmera. Estão ouvindo agora? Agora sim, muito melhor. Ai, desculpa. Na minha concepção, o tráfico de drogas na região de fronteira, a forma como se analisa a motivação do crime e a conduta social, não deveria ser analisado da mesma forma como é analisado em outros locais. Sobretudo ali pela formação geográfica, pela formação ali da minha dissertação. Então, por isso que eu até fiz a... Priscila está travando, desculpa. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Só o finzinho. O finzinho travou. Então, foi só mais em relação a essa questão que eu pedi, não era nem questão se concorda ou não, a questão de se posicionar. Era mais relacionada à questão espacial mesmo, territorial, no âmbito da fronteira, se seria possível, talvez, uma análise diferenciada por ocasião da fixação da pena. Tá, Priscila, eu acho que isso é uma hipótese, se eu entendi sua, muito interessante, né? E eu estaria, em princípio, de acordo com a tua hipótese, né? Que teria uma fixação, uma modulação, né? Uma individualização, talvez seja isso, em termos do direito penal, que você está, no fundo, olhando, né? Diferente na fronteira ou nos crimes da fronteira. Eu acho que sim, né? Eu acho que há uma teoria aí do tempo da pena e que esse tempo da pena pode ser... Eu só não te diria isso aí 100%, porque eu não pesquisei mesmo, né? Então, no caso de São Paulo, eu posso te dizer, olha, a pena média é 1 ano e 7 meses, né? Se não reincidente, isso está tudo nesse capítulo que eu te indiquei. A maioria, ainda que sem antecedentes, não é absolvida, tal.
não participava de organização, então, de São Paulo eu posso dizer para você, né, das consequências dessa forma, né? Mas da fronteira ainda não, mas eu super acho interessante, você pode me enviar depois, escrever o que eu puder colaborar e te enviar de material e diálogo e te ajudar. Agradeço, muito obrigada. Obrigada, Priscila, obrigada, professor Marcelo. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer uma última pergunta? Se não, eu vou dar como encerrada as perguntas. Então, professor, como acredito que não tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer novamente ter aceito o convite do Giovanni e do professor Eric para estar aqui conosco nessa tarde, que acho que foi de muito aprendizado, acho que todo mundo anotou alguma coisa, deu algum clique para as pesquisas, então muito, muito obrigada mesmo, avisando aos alunos que o formulário de presença já está no chat, e que é para seguirem as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e que em breve esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do Lafronte. Professor, se quiser fazer umas últimas palavras, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço, Manuela, a mediação, agradeço o debate, o convite do professor Eric, convite do Giovanni, é um prazer estar aqui e foi muito, muito prazeroso e estou à disposição, no que eu puder colaborar aí com o grupo.